Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Este é a Opinião desta quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Hoje, na nossa bancada, eu conto com a presença de Marcos Santana, jornalista, que vai falar sobre um seminário muito legal que vai rolar aqui em Santos na sexta-feira sobre empreendedorismo, inteligência artificial e redes sociais. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tiago. Prazer, um privilégio participar da Opinião, que é um programa que já é um patrimônio aqui do Litoral Paulista, já se consolidou na audiência, principalmente entre os formadores de opinião. Perfeito, Marco. Obrigado. E também, ao lado dele, Ricardo Vasconcelos, diretor e produtor executivo do Curta Santos. Aliás, o Curta Santos começa hoje. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui na Opinião Litoral, que abre espaço para a cultura, e é sempre bom a gente estar falando com os seus telespectadores sobre a arte feita aqui na nossa região. Perfeito, Ricardo. Mas antes da gente dar prosseguimento a esses assuntos, é claro que assunto em voga, em alta, é as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump vai ser presidente dos Estados Unidos a partir de janeiro de 2025. Eleição praticamente definida nos Estados Unidos. Donald Trump conseguiu 277 delegados e ele fez um discurso nessa madrugada também. De Brasília, 2h30 no horário local, Donald Trump fez um discurso de aproximadamente 20 minutos aos seus apoiadores presentes em um ginásio em Palm Beach, na Flórida. Trump disse que vai curar o país e afirmou que a vitória é sem precedentes na história americana. Ele também pediu união aos americanos e falou que é hora de deixar as divisões para trás. Em nenhum momento, Donald Trump citou a adversária Kamala Harris. Então, o discurso de Donald Trump. Marcos Santana, alguma novidade nessa vitória? Olha, era um cenário incerto, a disputa era bem acirrada, mas ainda assim prevaleceu a vontade da maior parte dos americanos, sendo a gente ponderando também que o nível de abstenção dos Estados Unidos é muito alto também. A gente lamentou os índices de abstenção aqui no Brasil, em torno de 29%, 28%, dependendo da cidade, mas lá na casa de 33%, 36%, na eleição anterior chegou a quase 40% de abstenção, ou seja, lá o voto não é obrigatório, mas ainda assim uma parcela significativa dos eleitores americanos deixam de comparecer às urnas. Mas o que me chama a atenção, o resultado mostra um sentimento do povo americano por mudanças, né? E o Donald Trump ele foi eficaz em fazer um diagnóstico de uma situação, um problema econômico que os americanos vêm enfrentando, de queda de renda, de nível de consumo. Ele apresenta que muitos especialistas acreditam que é uma solução ineficaz para o problema, mas ele conseguiu identificar esse problema e conseguiu sensibilizar o eleitor americano. Agora, a grande dúvida é com relação ao impacto que a eleição de Trump, esse segundo governo de Trump, vai ter nos alicerces da democracia norte-americana, porque a gente sabe muito bem de que o Donald Trump ele tem uma simpatia muito grande por ideais ultraconservadores, muito de extrema-direita, então muitas vezes ele pode colocar em risco os alicerces da democracia norte-americana. Então a gente vai ter que observar com muita atenção os desdobramentos, logo o início dessa gestão do Donald Trump. Beleza. Ricardo, gostaria de fazer alguma observação a respeito das eleições nos Estados Unidos? Aos nossos conterrâneos norte-americanos, uma boa sorte agora. No próximo bloco a gente volta a falar a respeito das eleições nos Estados Unidos. Vamos falar agora do Festival Curta Santos, 22ª edição, que começa hoje às 7h30 da noite. Abertura oficial no Teatro Guarani. Ricardo Vasconcelos acabou de comentar para a gente aí a respeito das eleições americanas. Agora eu vou falar de Curta Santos. Ricardo, o que o pessoal vai poder conferir nessa 22ª edição do festival? Estamos com 22 anos, né, aqui consolidados como um festival de cinema. Já tivemos oportunidades de estar em vários locais na cidade, dando acesso
às pessoas que ainda não conhecem o curta-metragem, também o cinema nacional. É uma oportunidade das pessoas verem filmes que vêm do Brasil inteiro e também a nossa produção regional, que por vezes não estão nos cinemas e só em festivais acontecem. São 5 dias de exibições, né, de filmes, tanto de curtas-metragens, de videoclipes regionais e também de longas-metragens. Teremos também exibições também de longas-metragens inéditos, como na abertura, que vai ter o Clube das Mulheres de Negócios, da Ana Mulaerte, que será homenageada hoje à noite, né, com o prêmio Chico Botelho, pela sua trajetória de mais de 40 anos dedicada ao cinema brasileiro. Ela é um ícone, a gente pode dizer assim, do cinema brasileiro, mas também como uma mulher à frente das câmeras, né? Não só como diretora, mas também como roteirista de vários filmes e também programas de televisão. No decorrer desses 5 dias, nós teremos também passeio assombrado, para que as pessoas possam conhecer alguns lugares da cidade com suas lendas urbanas, com a direção aí do Dino Menezes, que faz sucesso. A cada mês ele faz um passeio e a gente convidou para que ele pudesse fazer também. Teremos aí uma roda de conversa com a própria Ana Mulaerte amanhã no Sesc, às 15 horas. Quem não conseguir ir na abertura, que já tem os ingressos esgotados, terá a oportunidade de também conhecer a trajetória dela num bate-papo às 15 horas lá no Sesc, gratuitamente, é só chegar e também conhecer essa potência que é a Ana Mulaerte. Então hoje a abertura, ingressos esgotados, é isso? Sim, a gente abriu, né, dentro da plataforma Simpla para que todos pudessem ter acesso, e em poucas horas já foram esgotados, né, e nós teremos também, claro, os participantes da própria mostras, né, ali vendo e também fazendo essa homenagem à própria Ana Mulaerte, e a gente terá o filme o Clube das Mulheres de Negócios, que estreia só no final do mês, e a gente conseguiu a pré-estreia aqui, inédita aqui em Santos, hoje às 19h30 no Guarani. Bom, imperdível então, pessoal. Marcos Santana, a importância do festival como esse aqui na cidade. O Curta Santos faz parte do patrimônio imaterial da cidade de Santos. Todos nós temos que ter muito orgulho de ter um evento cultural dessa magnitude, dessa abrangência, porque além de oferecer produções de qualidade, ela também oferece oportunidade para que novos talentos no audiovisual sejam revelados, né? E Santos tem uma vocação muito grande para a produção audiovisual, e a partir daí, esses novos talentos, eles podem iniciar e consolidar uma carreira, e o audiovisual tem essa capacidade de, além de você oferecer essa qualidade imaterial, de você estimular a reflexão, desenvolver o espírito crítico, ainda assim, o audiovisual é um segmento econômico muito importante, porque gera emprego, gera renda, gera tributos, né, e movimenta a economia local. E aqui Santos tem o privilégio também de ter cenários naturais muito interessantes, principalmente no Centro Histórico de Santos. Eu acredito que uma parte dessas produções audiovisuais do Curta Santos, não só dessa, de outras edições, tem como cenário o Centro Histórico de Santos, né? Então é um patrimônio de todos nós, o Curta Santos, e é sempre bom a gente render nossas homenagens ao idealizador do Curta Santos, que é o Toninho Dantas, né? O saudoso Toninho Dantas, que eu tive o prazer e o privilégio de conviver durante um bom tempo, né? Ele já não está mais entre nós, mas ainda assim o legado, né? O exemplo de vida dele permanece para todos nós. Ô, Ricardo, quais são as principais dificuldades, né, do produtor de audiovisual, né? Teve um grande problema durante a pandemia, voltamos ao normal, mas ainda assim há dificuldades. Quais são elas? Sempre existe dificuldade, né? Durante a pandemia, quem foi o grande mentor de que as pessoas pudessem se comunicar foi o audiovisual, né? A gente se comunicou pelas telas, muitas lives, né? E a partir dali, eu acho que até a população começou a entender que o audiovisual, até a produção em vídeo era importante para a comunicação, para viver, né? E os realizadores, eu acho que até alguns nasceram nesse momento, né? Muitos experimentaram pela primeira vez para comunicar com a família, comunicar para fazer qualquer outro tipo de ação que o vídeo pudesse ser transmitido pela internet,
começaram a ingressar esse universo, nessa cadeia produtiva que é do audiovisual. Não só fazendo filme, mas também produzindo, estando à frente como apresentador, fazendo várias questões. E essa dinâmica fez com que as pessoas procurassem as técnicas para se ficarem mais profissionais. E hoje nós temos na cidade faculdades, né, que dão essa qualificação para cada vez melhor as nossas obras, né, sejam referências em outros festivais, não só no Curta Santos, mas fora daqui da nossa região e do Brasil. E as dificuldades são as mesmas. Às vezes não tem dinheiro, aí recorre, e em Santos a gente pode frisar que ainda entre as 9 cidades, a gente tem edital para curta-metragem, a gente tem edital que é o Facult, que a gente tem para outras áreas. O próprio governo federal depois instalou, pela própria pandemia, a Lei Paulo Gustavo, né, que tinha um valor preso lá, e aí foi iniciado esses editais em todo o Brasil, em todas as cidades, aí fomentando aí o audiovisual em todas as cidades. Tinham cidades que nunca tiveram feito nenhum filme, nenhum produto audiovisual. E com a Lei Paulo Gustavo, iniciou-se uma conversa com os produtores dessa cidade para ingressar nessa área. E aí a gente percebe que a qualidade foi melhor, o experimento também, e a gente ainda é necessário a discussão dos movimentos do audiovisual da Baixada Santista e também os movimentos de outras áreas para pensar políticas públicas fixas, que cada mandato não mude, né? Permaneça única. E Santos está nessa linha. Eu espero que os outros municípios também peguem o exemplo de Santos e também comece, pode ser até um pouco embrionário, mas inicie com um edital ou com alguma ação que possa fortalecer o movimento de audiovisual da sua cidade para que a gente possa ter um cenário maravilhoso de várias produções indo para todos os cantos e alcançando toda a população aqui da nossa Baixada. Ricardo, o tema deste ano é o cinema de transformação. O que significa isso? Qual é o objetivo? O objetivo é que quando você, até o Marcos falou, quando você assiste um filme, né, quando você está num ambiente como é um festival, quando você produz um filme, esse sentimento que é o cinema, que é a arte, ela tem esse poder de transformação. Quantas vezes você não foi assistir um filme e não saiu de lá com uma reflexão, ou até mesmo um sentimento diferente, até saiu mais aliviado, e a gente percebe que esse poder da arte, principalmente do cinema, ele é vigoroso em todos os aspectos. Quando você está à frente de uma câmera, quando você está atrás das câmeras, quando você está apenas fazendo uma crítica sobre o que viu. E celebrar com os filmes que estão no certame do festival, é celebrar essa transformação. Tanto que a gente, até para fazer as artes do festival, a gente convidou alguns cineastas, produtores, que não são atores, alguns até são, para a gente brincar de ser atores, né, e ficar lá como a arte do própria edição, né? Então foi um ensaio fotográfico muito legal, de transformação, e aí eu acho que o festival inteiro passou a ter essa sinergia de ter a transformação como um caminho que a arte proporciona. Então, cada pessoa que puder ser tocada por um filme, ou por uma resenha de um roteiro, ou até mesmo de estar participando de um ambiente, de um festival, eu acho que a função do cinema já foi feita. Perfeito. Ricardo, nosso bloco está chegando ao fim. Quero agradecer a sua participação. Obrigado. Por favor, faça um convite para o pessoal de casa. Convido todos e todas para entrarem lá no nosso Instagram, que tem toda a programação daqui que eu falei inicialmente, que é @Festival Curta Santos. Você vai ver os filmes que estão concorrendo. Nós temos também mostras só de mulheres, que é a Mostra das Minas, que é uma outra mostra que a gente convidou para estar junto com as mostras oficiais de curtas-metragens. Nós temos a roda de conversa. E aí você vê toda a programação que é gratuita, feita para você.
que é amante e gosta de cinema. E aquele que ainda não teve a oportunidade de ir num cinema, ou então não teve a oportunidade de ver um curta-metragem, está aí a oportunidade. É só chegar meia horinha antes e pegar o seu ingresso e ir lá na sala. Tem vários locais e aí está o convite feito e eu aguardo vocês hoje à noite e até o dia 10 com toda a programação da 22ª edição do Curta Santos. Perfeito, Ricardo. Obrigado mais uma vez por sua participação. O Marcos Santana vai continuar com a gente aqui. No próximo bloco vamos discutir as eleições nos Estados Unidos. Até já. Estamos de volta com a opinião da 6 de novembro de 2024, com a notícia da eleição, da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, venceu Kamala Harris. Neste momento tem 277 delegados com ele, né? Nos estados, então, em que esses delegados pertencem, são automaticamente votos, né, para Donald Trump. Marcos Santana fez essa pergunta para ti no primeiro bloco, né? O que representa, então, essa vitória de Donald Trump? Tu acha que existe algum problema para a democracia daqui para frente? Sim, e as eleições norte-americanas, elas não interferem apenas no ambiente doméstico dos Estados Unidos. O destino político dos Estados Unidos interfere no mundo inteiro, de um modo geral, na economia e também até mesmo nas relações diplomáticas e até militares no diversos países do mundo. E além da eleição do Trump em si, outra vitória que a gente tem que prestar muita atenção é no Congresso dos norte-americanos, né? O Donald Trump vai ter maioria tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Aliado a isso aí, a gente percebe também que nos últimos anos uma mudança no perfil da Suprema Corte norte-americana, uma Suprema Corte com um perfil mais conservador, mais associado ali a esses sentimentos de extrema-direita, que a partir daí a gente percebe um certo risco aos pilares da democracia, né? A liberdade de expressão, né? A passagem de pano, vamos dizer assim, nas chamadas fake news, né? A pretexto de você defender a liberdade de expressão, faz ao contrário, você acaba prestigiando a profusão de mentiras, né? Além de outro sentimento que é muito perigoso, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer país do mundo, que é a xenofobia, né? Você ter aquela aversão aos estrangeiros, você segregar, você punir, você tolher de oportunidades as pessoas que têm uma outra origem que não aquele branco genuíno, né? Aquele caucasiano puro, né? Então, o Donald Trump, ele baseou a sua campanha eleitoral identificando os problemas reais dos Estados Unidos, que é uma alta taxa de desemprego, a questão a perda de consumo dos norte-americanos, né? A redução das oportunidades de trabalho, mas aí ele propôs uma solução equivocada, ou seja, combater a China, combater os imigrantes, né? E a partir daí você percebe que ele cria um ambiente de embate social, né? Uma tensão social muito grande nos Estados Unidos. Então a gente tem que aguardar com expectativa aí, com atenção, porque o que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo no mundo inteiro, de modo geral, em especial também o Brasil também, né? Com certeza. A gente vai chegar já a esse assunto do Brasil. Eu vou pedir para nosso diretor de TV, o Davidson Carlos, que chegou, para mostrar a tela, um mapa dos Estados Unidos, para ilustrar essa vitória de Donald Trump por lá. Por gentileza, poderia colocar o mapa dos Estados Unidos? Está então disponibilizada pela Associated Press, né? Resultados, né, dos jornalistas lá nos Estados Unidos, que desde sempre informa e traz o anúncio do vitorioso. Um mapa não tão dividido como aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? A gente pode ver que o vermelho predomina dos republicanos. Exatamente. E o sistema eleitoral americano é bem particular, porque o eleitor vota não no presidente em si, né? Ele vota no presidente, mas o que vale mesmo para a eleição do presidente são os congressistas, são os delegados, né? Sim. E naquele estado, se 10 delegados, 8 votaram no Trump e 2 na Kamala,
os 10 votos daquele estado contabilizam para o Donald Trump, né? Então é um sistema bem particular e está claramente demonstrada nesse mapa aí. E o que me chama a atenção também é que a gente anteriormente pensava que ia ter um acirramento maior, né? Mas a gente percebe que os resultados antecipados pela Associated Press, a gente percebe uma vantagem até maior do que se imaginava ao Donald Trump, né? As pesquisas indicavam bastante acirrada a disputa, mas não foi o que aconteceu, né? Principalmente em estados pêndulos, né? Os 7 que estavam em disputa, o Donald Trump conseguiu 6 desses estados e a Kamala Harris acabou apenas conquistando 1, principalmente aquela região ali do cinturão de ferro, né? O cinturão da ferrugem. Sim. Atualmente, né? Onde tinham as fábricas de automóveis nos Estados Unidos lá nos anos 70, nos 80. O pessoal então votou em peso em Donald Trump. Já que você citou Brasil, o que significa então a vitória de Donald Trump no Brasil, botando uma aspas aí do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que falou na semana passada que, abre aspas, Deus queira que Kamala Harris vença, fecha aspas. O que significa essa vitória de Donald Trump para o Brasil? Acho que é importante registrar que o presidente Lula cometeu um erro muito grande ao tomar partido numa eleição de um outro país, né? Eu acho que ele precisava apenas observar com atenção, mas ainda assim sem tomar partido, sem torcer para um ou outro candidato, porque ele, como o chefe da nação, ele vai ter que negociar independentemente de quem seja o presidente dos Estados Unidos. Então, na minha avaliação, o presidente Lula perdeu mais uma chance de ficar quieto, né? Agora, o que a eleição dos Estados Unidos, ela interfere diretamente do ponto de vista econômico, de uma maneira global, em especial no Brasil, porque o Brasil, um dos principais parceiros comerciais na balança comercial do Brasil, são os Estados Unidos, né? Em primeiro lugar é a China, 80 bilhões de dólares anuais, e em segundo lugar é os Estados Unidos, com 30 bilhões, muito longe do terceiro colocado, que é a nossa vizinha, que é a Argentina. Então, o Brasil depende muito dessas boas relações comerciais com os Estados Unidos. E a partir do momento de que um governo americano ele começa a aplicar medidas de proteção à sua economia local, ou seja, sanções comerciais, né, tributando as exportações brasileiras, os empresários brasileiros eles perdem mercado, né? Fica inviável você fazer comércio com os Estados Unidos, né? E aí a perda de arrecadação de receita para o exportador brasileiro é muito grande. Então, a gente tem que observar em que nível vai acontecer essas ações protecionistas do governo Trump, né? Então, a gente percebe que, claramente, é uma indicação que o Donald Trump busca trilhar, de proteger as empresas americanas, proteger os empregos dos norte-americanos, e isso aí vai ter consequências severas para o exportador brasileiro. Perfeito. E agora, pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o Donald Trump e defendeu o diálogo e a fala e o trabalho em conjunto. Então, o presidente tenta estabelecer pontos após falar em nazismo, voltando a funcionar em outra cara ao declarar apoio a Kamala Harris. Isso aí é uma notícia publicada pelo jornal Folha de São Paulo, mas o presidente Lula, então, hoje parabenizou, agora na manhã, o presidente Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, o Marcos Santana. Pois é, aí agora fica uma situação constrangedora para ele, né? Ele perdeu uma chance de ficar quieto. As observações que ele fez anteriormente, uma boa parte delas correspondem à realidade, porque claramente ali o Donald Trump, ele representa um risco à democracia, ele é um incentivador contumaz das fake news, das mentiras, né? E nesse sentido, ele fomenta sentimentos muito negativos, como eu falei anteriormente, a xenofobia, né? Então, isso é prejudicial não só para os Estados Unidos, mas também esses sentimentos, eles acabam escalando de uma maneira global. Então, nesse sentido, Trump é sim um risco, né? Agora, o presidente Lula, ele como chefe da nação, ele não pode ficar torcendo, né? E agora ele teve que passar pelo constrangimento de ter que cumprimentar uma pessoa que ele criticou 2, 3 dias atrás, né? Marcos Santana, o que você acha que pesou para a vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos? Foi a economia? A economia. Porque na gestão do Donald Trump, apesar de várias circunstâncias, ainda assim, o sentimento do povo americano é de que a economia ia muito bem, né? A questão
a economia brasileira, a economia norte-americana está muito calcada no consumo. Então, quanto mais poder de consumo o cidadão médio americano ele tiver, melhor está, né? E durante a gestão do Joe Biden, essa capacidade de consumo caiu drasticamente. E isso acabou refletindo na qualidade de vida dos norte-americanos. E agora o Donald Trump ele volta com esse discurso de reativar a economia e ele atribui a culpa dessa redução da economia, aumento da taxa de desemprego, o aumento da inflação, aos chineses e também aos imigrantes, né? Que é um diagnóstico completamente errado, né? Então, e ele propõe uma reativação dos Estados Unidos, né? Aquela história de fazer a América grande novamente. E isso aí acabou sensibilizando aquele eleitor norte-americano médio, né? E por outro lado, a Kamala Harris, ela chegou meio que entrou um pouco atrasada na disputa, né? Que vamos lembrar de que o atual presidente Joe Biden, ele vinha buscando disputar a reeleição e ele foi, na prática, ejetado pelos seus próprios partidários, né? Que perceberam que as suas chances de vitória eram remotíssimas e a Kamala Harris foi colocada no seu lugar. Então ela já entrou atrasada na disputa e tem um outro fator também, que a Kamala Harris, ela é uma mulher negra, né? Então ela também sofre resistência de parcelas significativas do eleitorado norte-americano, que não percebe nela uma liderança política de peso capaz de ter autoridade, de ter prestígio para liderar a nação norte-americana. Eu acredito que isso também acabou interferindo no processo de decisão do eleitor norte-americano. Perfeito, Marcos Santana hoje com a gente no Opinião, comentando as eleições nos Estados Unidos. Mas no próximo bloco, o jornalista Marcos Santana vai falar com a gente a respeito do Seminário de Inteligência Artificial, Redes Sociais, um evento super bacana que vai rolar sexta-feira no Parque Tecnológico. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho esse assunto para vocês. Até já. Estamos de volta com Opinião Litoral nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Estou ao lado do jornalista Marcos Santana. Neste bloco, nós vamos falar agora sobre o Seminário de Empreendedorismo, Inteligência Artificial e Redes Sociais, que acontece sexta-feira no Parque Tecnológico, com vários painéis e convidados super especiais. Marcos Santana, conta um pouquinho para a gente, então, desse seminário. Exatamente. O mundo vem sofrendo mudanças muito profundas e rapidamente. Em dois universos bem especiais, a gente percebe essas mudanças, né? No universo do trabalho e também da comunicação. E aquele modelo de emprego, de carteira assinada, isso aí cada vez mais está se tornando coisa do passado, né? E cada vez mais as pessoas estão buscando empreender, ou seja, tocar o próprio negócio. Mas para você tocar o próprio negócio, não basta apenas você ter um bom produto ou serviço e ter vontade de trabalhar. Você precisa vender na prática, né? Você precisa conquistar seus clientes, você precisa explicar as qualidades do seu produto ou serviço e disseminar essa informação na sociedade. E para isso daí você precisa utilizar as novas ferramentas disponíveis na atualidade, utilizar as novas tecnologias. Nesse sentido, a inteligência artificial e as redes sociais são ferramentas muito importantes para você divulgar o seu produto, desenvolver também o seu produto ou serviço e também para, assim, alavancar as suas vendas. E esse evento justamente tem esse espírito, tem esse objetivo de você oferecer informações de qualidade para ajudar as pessoas, os empreendedores, a encontrarem soluções reais para problemas reais, soluções práticas para problemas reais. E nós vamos ter nesse evento uma série de especialistas que vão dar uma dinâmica muito rápida, uma apresentação muito dinâmica, ilustrada com recursos audiovisuais, multimídia, vão apresentar esse universo de possibilidades que é a inteligência artificial. A inteligência artificial por si só, ela não faz milagre, né? É uma ferramenta e, portanto, ela pode ser utilizada muito bem ou muito mal, né? Então, os especialistas vão oferecer essas informações para que a inteligência artificial
ajude a alavancar os negócios dos empreendedores. Perfeito. Painéis maravilhosos, né? Tem aqui o César Osamu, né, que é especialista em marketing, vendas, estratégias digitais. A Dani Junco, diretora da B2 Mami. E também no painel 2, que vai ser no período da tarde, já nesse primeiro painel que você tem essas pessoas no período da manhã, às 10 horas da manhã, no Parque Tecnológico, reforçando para vocês. Aí à tarde, painel, tem mais 2 painéis. O segundo painel será com a Patrícia Ladeira, que é especialista em marketing digital, e também o jornalista Felipe Ciani, PH Ciani, estudou comigo, inclusive, na Universidade Católica de Santos, jornalista da CNN Brasil, competente jornalista PH, corintiano ainda, viu? E o terceiro painel, para encerrar, né, tem o Maurício Juvenal, que é secretário nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, André Fauti Bueno, diretor do Departamento de Empreendedorismo e Economia Criativa da Prefeitura de Santos. Ô Marcos Santana, quem tiver interesse, quiser participar, como é que faz? Eu queria um pouquinho falar sobre o nosso casting de palestrantes, Claro. Porque você percebe claramente aí que são todos pratas da casa, Sim. são todos profissionais consagrados no seu segmento, São aqui de Santos. tiveram projeção nacional e até internacionalmente, e são todos santistas. É verdade. Né, como iniciaram a sua carreira profissional aqui em Santos e hoje experimentam novos ares no Brasil e também em outros países. E todos esses palestrantes, cada um é especialista na sua área de atuação. Né? Vou citar o César Loção, que é um consultor do Sebrae, que ele oferece uma apresentação muito criativa, muito prática, muito dinâmica, e ele consegue entreter a plateia, e mais do que isso, ele consegue explicar em termos práticos as soluções para os problemas. Né? Temos a Dani Junco também, que ela é a criadora da plataforma B2 Mami, que é uma plataforma criada para oferecer consultoria para mulheres, principalmente as mulheres que são mães. Porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, no Brasil, as mulheres que são mães, elas sofrem um preconceito, elas têm dificuldade até de conseguir oportunidades no mercado de trabalho, até mesmo em relação à diferença salarial. Muitos empresários vêm com reservas na questão da licença maternidade. Então, a Dani Junco, ela oferece essa consultoria para que as mulheres consigam ter essa independência econômica. Temos a Patrícia Ladeira também, que é uma especialista em marketing digital. Durante muito tempo, ela cuidou das redes sociais de muitos atores da TV Globo, que ela estava sediada no Rio de Janeiro e aí, por motivos familiares, retornou a Santos. Então, ela é uma especialista em marketing digital para permitir mais visibilidade nas redes sociais. E o Felipe Ciani, que é um contemporâneo seu, é um grande profissional, passou por várias emissoras nacionais aqui do Brasil, passou pela TV Globo, passou pelo SBT, pela Globo News, e agora ele é âncora da CNN, e paralelo a isso, ele desenvolveu uma carreira consistente, cobrindo jornalisticamente pautas ligadas à comunicação e tecnologia, que essa literalmente é a praia dele, e vai ser o tema da sua apresentação. E temos também aí os 2 representantes do poder público, Maurício Juvenal e o André Falck, que vão explicar como o poder público pode servir como um facilitador dos empreendedores, em termos de capacitação, linhas de crédito, em criar mudança na legislação para propiciar um ambiente mais favorável aos empreendedores. Então vai ser um evento bem consistente, muito dinâmico, né? muito rápido, e o mais importante, a plateia vai ter a oportunidade de participar com perguntas, levar questões reais para receber soluções práticas para suas questões. E vai resolver não só o problema daquele empreendedor, mas também pode servir de solução para outras pessoas que estiverem presentes ali também e enfrentarem a mesma situação. Então vai ser uma parceria de ganha-ganha. Maravilha. Estou vendo o pessoal então de casa interessado, plataforma Simpla, se você quiser se inscrever e participar aqui no Parque Tecnológico, não é isso, Marcos? Exatamente, as inscrições são completamente gratuitas, podem ser feitas na plataforma Simpla, Simpla com Y, simpla.com.br, você busca lá o nome do evento, empreendedorismo, inteligência artificial e redes sociais, faz a sua inscrição. Eu sugiro você que corra, porque nós temos aí a limitação do espaço físico do Parque Tecnológico, um auditório bem amplo, mas ainda assim as vagas já estão se esgotando, então é importante que cada um garanta a sua participação.
Bom, e a inteligência artificial, é claro, está em voga no mundo inteiro e o Brasil está tentando desenvolver um plano para que a gente também entre nesse circuito. Vamos ver esse VT agora. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028 tem como objetivo o desenvolvimento e a aplicação ética e sustentável da inteligência artificial no país. São diretrizes para a pesquisa e soluções com a ideia de melhorar a eficiência, a tomada de decisões, a prestação de serviços e a qualidade de vida da população, além de promover a inclusão social. Para isso, está prevista a compra de um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo para processamento de grandes volumes de dados, o desenvolvimento de algoritmos avançados de IA, investimentos em cibersegurança e a criação de um ecossistema de dados públicos em nuvem segura. O investimento previsto é de 23 bilhões de reais em 4 anos. A maior parte será em inteligência artificial para inovação empresarial, depois para infraestrutura e desenvolvimento de IA, para a melhoria dos serviços públicos, difusão, formação e capacitação em inteligência artificial, ações de impacto imediato e o apoio do processo regulatório e de governança da IA. O plano foi apresentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para os empresários que fazem parte do Conselhão, órgão criado para aconselhar o presidente Lula com relação à criação de políticas públicas. A base dos projetos será o Instituto de Inteligência Artificial do Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde está instalado o supercomputador Santos Dumont, o maior da América Latina, comprado de uma empresa francesa. Legal, né, Marcos Santana? Desenvolvimento dessa nova tecnologia agora 100% nacional? Exatamente, eu acho que é um impulso importante que o governo federal dá, um investimento grande, né? 23 bilhões em 4 anos, importante essa participação do poder público, mas ainda assim a inteligência artificial sozinha, ela não faz milagres, né? Ela pode, é uma ferramenta que ela pode abreviar processos, ajudar, facilita a vida do empreendedor, do cientista, do próprio estudante, mas ainda assim ela tem que ser utilizada com sabedoria, né? Então nada mais interessante e oportuno você investir na qualificação para você conscientizar das potencialidades da inteligência artificial, onde ela pode ser utilizada e onde ela não consegue resolver o problema se o ser humano não tiver capacidade para isso. Perfeito. Marcos Santana, antes de a gente encerrar esse bloco, queria que você fizesse então novamente o convite para o pessoal de casa, um seminário de sexta-feira sobre inteligência artificial, redes sociais, super painéis, bem bacanas. Faça aí o convite pessoal de casa. Exatamente, a partir das 9 horas da manhã dessa sexta-feira, dia 8 de novembro, no Parque Tecnológico de Santos. As inscrições são gratuitas através do Simpla com Y, simpla.com.br. Você procura lá o nome do evento, Empreendedorismo, Inteligência Artificial e Redes Sociais. Inscrições totalmente gratuitas. Perfeito, Marco. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, mais informações das eleições nos Estados Unidos com a vitória de Donald Trump. Até já. Estamos de volta com o último bloco do programa Opinião desta quarta-feira, 6 de novembro. Hoje eu conto com a presença do jornalista Marco Santana na bancada do nosso telejornal. E vamos voltar ao assunto do dia, eleição dos Estados Unidos, com a vitória de Donald Trump. A gente estava falando no segundo bloco a respeito do que motivou, qual o motivo dos americanos terem votado em Donald Trump, dando essa vitória a ele, uma vitória até expressiva, e uma das nossas respostas, uma das nossas teorias é a economia, né? A economia dos Estados Unidos. E tem a informação agora de manhã que, após a confirmação da vitória, né, as bolsas de valores subiram, estão em alta, o Bitcoin está batendo o recorde e o dólar subindo com força. A análise disso, Marcos Santana? Eu acredito que cada vez mais o eleitor médio norte-americano, ele deseja que os Estados Unidos volte a ter um protagonismo no cenário internacional que vinha perdendo nos últimos anos, principalmente para a China, e até em termos de relação
comercial. A China ocupou espaços muito importantes na economia global, né? Ali meio que, muito discretamente, conseguiu espaços muito importantes. E uma consequência direta desse avanço da China foi a perda da qualidade de emprego nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram de exportar para vários outros parceiros comerciais. E o nível médio do emprego dos americanos caiu bastante, né? Além da economia, eu acho que outro fator que pesou bastante na eleição do Donald Trump é essa defesa das liberdades, né? Uma questão um pouco até abstrata, mas de um modo equivocado de que o Donald Trump ele utiliza, que acabou sensibilizando o norte-americano médio, né? Que o norte-americano médio ele tem um receio de ter aviltado o seu direito, né? Aviltado os seus direitos individuais. E o Donald Trump ele defende, da maneira dele, essa preservação de direitos, né? Que na prática nunca estiveram ameaçadas, né? Então, a questão agora é a gente ver em que ponto Donald Trump ele vai aplicar de forma prática aquilo que ele disse na campanha, né? Porque muitas vezes o político ele aumenta o tom durante a campanha eleitoral para conquistar os seus eleitores e quanto mais radical o discurso, mais ele sensibiliza os eleitores. Vamos ver se no mundo real ele vai adotar medidas radicais, porque pode impactar não só os Estados Unidos, mas também pode impactar a relação daquele país com outros países do mundo. Bom, Donald Trump é o presidente eleito dos Estados Unidos mais velho, 78 anos. Se a gente for projetar, então, o futuro, ele pode tentar a reeleição, mas vai estar com 82 anos. Tu acha que isso seria possível? Olha, seria uma coisa assim, é possível, mas é improvável, né? Mas ainda assim, eu acho que o importante é que o Donald Trump ele se consolida como uma grande liderança da extrema-direita mundial. Então, mesmo que ele pessoalmente, daqui a 4 anos, ele acabou de ganhar, nem assumiu ainda, mas a gente pode até especular sobre uma eleição americana daqui a 4 anos. Então, mesmo que ele pessoalmente ele não possa disputar, ele pode sim indicar um sucessor, o mesmo perfil ideológico dele, né? Uma coisa muito curiosa é que ele tem muita simpatia pelo Elon Musk, né? Bastante. Ele defende muito o Elon Musk, diz que o Elon Musk é um injustiçado, né? E não me surpreenderia, por exemplo, se o Elon Musk fizesse uma pirueta qualquer aí, né? Isso aí você está como presidente? Saísse como presidente, mudasse a nacionalidade dele, alguma coisa assim do gênero, né? Então, mas ainda assim, acho que o ponto fundamental é que o Donald Trump ele se consolida como uma grande liderança desse espectro mais conservador de extrema-direita. Inclusive, a vitória de Donald Trump, a família Bolsonaro está também bastante feliz. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, sim, acompanhou, né, o discurso de Donald Trump lá em Palm Beach. São bons ventos para os bolsonaristas a partir de 2026 aqui no Brasil? Sim, outra consequência da eleição do Donald Trump, outro efeito colateral, é que ela pode se interferir na eleição presidencial no Brasil daqui a 2 anos, né? Porque a partir do momento que você tem uma liderança continental do Donald Trump, acaba sendo uma referência para as pessoas que comungam desse pensamento mais conservador de extrema-direita, né? E a família Bolsonaro, ela tem uma simpatia muito grande do Donald Trump. E isso aí pode acabar ajudando no discurso eleitoral daqui a 2 anos, né? Independentemente de que Bolsonaro esteja em condições legais de disputar a eleição, pode ser ele, pode ser uma outra figura do espectro à direita, mas ainda assim acaba fortalecendo esse espectro político mais conservador aqui no Brasil também. Perfeito. Vamos sair agora do noticiário internacional, um noticiário local, infelizmente, sobre violência aqui na Baixada Santista. Ontem, durante uma operação da polícia no Morro do São Bento, aqui em Santos, uma criança de 4 anos foi baleada e morreu. Um adolescente também morreu neste caso. Nós temos imagens, inclusive, obtidas nas redes sociais desta operação na noite de ontem no Morro do São Bento. Marcos Santana, infelizmente essa criança foi baleada, né? 4 anos de idade, acabou morrendo. Outros 2 adolescentes, um deles morreu, né? O outro está internado no hospital aqui da cidade de Santos.
Violência em alta aqui na nossa região, né? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que a polícia, o poder público, ele tem que ser implacável com os bandidos. Mas o que não significa você colocar em risco a população, que no meio desse conflito aí, era que é a grande penalizada, era que é a grande vítima. E essa operação policial, mais uma vez, ela segue o modelo daquela Operação Escudo, que foi implementada esse ano pelo atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que em termos práticos não resolveu, não trouxe qualquer tipo de melhora na questão da segurança pública aqui na Baixada Santista. Na verdade, essa Operação Escudo deveria ter um outro nome, Operação Vingança, porque ela foi uma resposta ao assassinato de um policial que houve aqui na cidade de Guarujá. E aí a corporação se mobilizou buscando vingança. Mais de 90 pessoas foram assassinadas pela polícia durante essa série de ações policiais, muitas delas inocentes. Vamos lembrar do caso daquela moça na Zona Noroeste, mãe de acho que 4 ou 5 filhos, que foi assassinada. Não existe bala perdida, alguém disparou e ela foi vitimada, né? E também tivemos uma outra vítima fatal no Morro, um cego que, segundo o boletim de ocorrência, teria reagido à ação policial. Quer dizer, uma coisa completamente esdrúxula, né? Então, a gente defende que a polícia, ela haja sim contra o crime, contra a bandidagem, mas utilizando as ferramentas adequadas, ou seja, a inteligência, o uso da tecnologia para você, e aí, nesse contexto, você prestigiar ainda mais a Polícia Civil, que é o órgão da segurança pública responsável pelas investigações, porque essa política que na verdade não é uma política de segurança pública, né? Esse método da truculência, né? Da butinada na porta do barraco, de você invadir morros, invadir comunidades, atirando primeiro e perguntando depois, já demonstrou que é completamente ineficaz. Não funciona, né? Ao contrário, provoca vítimas inocentes. Então nós que vivemos em sociedade, que queremos sim um ataque, uma ação efetiva contra o crime organizado, contra o crime ao patrimônio, a gente tem que buscar soluções eficazes e não achar que é um fenômeno da natureza, uma coisa natural, uma perda aceitável, como, por exemplo, o assassinato de uma criança, como aconteceu ontem e hoje, né? Então, a gente tem que lamentar e buscar agora a identificação dos responsáveis e a responsabilização exemplar deles. Bom, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou a morte do menino de 4 anos durante esse confronto. E a pasta informou ainda que a Delegacia Seccional de Santos instaurou um inquérito para apurar os fatos e determinou a realização de perícias nas armas apreendidas e no local do confronto para esclarecer a origem do disparo que atingiu a criança que, infelizmente, morreu nesse confronto. Marcos Santana, a gente terminou a opinião de hoje com essa triste notícia. Agradeço a sua participação, a sua análise hoje aqui no Opinião. Eu que agradeço o convite. Podem contar comigo sempre que vocês acharem conveniente. É sempre um prazer, um privilégio participar do programa aqui. E fica mais uma vez o convite para participar do evento. Eu estou à disposição para outras oportunidades. Perfeito. Obrigado mais uma vez. E desta forma a gente encerra a Opinião Litoral desta quarta-feira, 6 de novembro. Agradeço sua companhia. Voltamos amanhã a partir de 15 para 1 da tarde, após o Jornal da Tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.